Lula não chegou a falar diretamente de Donald Trump, dos Estados Unidos, né, professora? Mas parece, de certa forma, um recado claro. Nessa linha da fala do presidente, o que a gente pode trazer de discussões importantes que devem rolar lá no BRICS esse fim de semana? Natália, uma das questões principais da reunião dos BRICS agora é a questão do que eles chamam, enfim, né, dos tarifaços e das medidas protecionistas. Isso porque a gente viu, né, no caso dos Estados Unidos, essa série de medidas, inclusive de maneira muito atrapalhada, né, e sem fundamento do ponto de vista da economia, do ponto de vista de cálculo, primeiro aumentava as tarifas, depois diminuía, enfim, não tinha exatamente, aparentemente, uma lógica que era do ponto de vista econômico ou fiscal, né. E aí, o que acontece? Nesse caso, o mundo inteiro ficou, enfim, digamos, de uma certa maneira, em compasso de espera para ver o que ia acontecer. Trump acabou voltando atrás de várias das medidas, muitas delas eram descabidas, e a verdade é que a gente não tem hoje um único país que possa, de uma certa maneira, fazer frente a isso, né? Então, a nação vai fazer. E aí eu acho que esse é o desempenho, né? Esse é o desafio dos BRICS, e agora, enfim, né, com a presidência do Brasil, para tentar, de uma certa maneira, responder a isso dentro da diplomacia, mas, enfim, pensar uma resposta de fato, né? Professora, de ausências importantes nessa cúpula do momento, né? Muito fala que a ausência direta do Xi Jinping é justamente para evitar conflitos com Donald Trump nesse momento de negociação delicada que está acontecendo agora. Em destaque na nossa tela, a gente tem, inclusive, lá na página do UOL, a gente tem um destaque reunindo justamente lideranças importantes que não vão estar lá. Óbvio que já se sabia também da presença de Putin, que provavelmente não estaria aqui presencialmente por questões internacionais de segurança envolvendo ele e o conflito da Ucrânia, mas como que a gente pode ler essa ausência e esse momento na parte também da discussão das tarifas, professora? Acho que tem uma questão basicamente que é a seguinte, além da... Primeiro, né, o BRICS mudou muito, né, dos anos 2000 para cá, né, então, ou seja, passou por diferentes desafios e hoje a gente tem uma série de camadas, digamos assim. Existe essa questão das tarifas do Donald Trump e medidas protecionistas, isso não tem a ver só com os Estados Unidos é o principal expoente dessa medida, mas isso, de uma certa forma, num processo de protecionismo e de que alguns autores chamam de desglobalização, está acontecendo em diferentes partes do mundo no Ocidente. Mas tem também outras coisas, né, que a gente pode pensar em relação ao papel dos BRICS nesse cenário geopolítico. Um deles, por exemplo, tem a ver com o aumento de investimentos em guerra, né, investimentos em defesa, né, em esforços bélicos, em detrimento de outros tipos de investimento, o que acaba afetando países em desenvolvimento, acaba afetando o chamado sul global. Tem uma outra questão que são diferentes conflitos, né, então o conflito Israel-Hamas, Israel-Irã e Estados Unidos nesse meio, né, nessa forma ambígua da maneira como se colocou no conflito. Então, ou seja, a gente tem aí uma série de questões que elas não têm a ver só com discussões que sejam, digamos, econômicas ou geopolíticas, mas tem a ver com uma série de desafios. Entre eles, por exemplo, tem um que ele ficou um pouco ofuscado, né, diante de tantas coisas que tem, digamos, nessa agenda dos BRICS, mas tem a ver até com questões de tecnologia, né, como, por exemplo, o lugar desses países no desenvolvimento da inteligência artificial, e que não está desatrelado completamente, inclusive, com as questões relacionadas a conflitos e guerras. Mas essa é a questão, é que os BRICS, a reunião dos BRICS acontece no momento que ele é muito delicado de diferentes formas, né? Do ponto de vista econômico, do ponto de vista de pensar questões de conflito, do ponto de vista das relações entre os diferentes países. Então você tem aí uma série de, digamos, questões que estão sendo colocadas e, enfim, os BRICS de fato foram ampliando, né, o número de países e aí países diferentes têm agendas diferentes. Mas, só para finalizar, eu acho que mesmo diante de todos esses esforços e de tantos desafios, eu acho que o Brasil está num lugar privilegiado, né? O Brasil tem uma oportunidade de conseguir, de uma certa maneira, dado o histórico de diplomacia, dado a forma como o Brasil se insere, né, do ponto de vista geopolítico e a relevância que o Brasil sempre teve do ponto de vista internacional, de achar saídas que sejam saídas que possam, de alguma forma, de uma saída diplomática, tentar acomodar esses diferentes conflitos e buscar saídas que possam ser interessantes para o país. As saídas, porque realmente, como a senhora destacava aqui, consenso no geral vai ser um pouco difícil depois da expansão, principalmente dos BRICS, né, professora? Mas você tocava num ponto importante, que é o da tecnologia, que foi inclusive pauta também para o presidente Lula, voltando a defender questões multilaterais importantes, mas falando de uma regulação multilateral também para a situação da inteligência artificial. Vamos ouvir o que disse o presidente.
inteligência artificial traz possibilidades que há poucos anos sequer imaginávamos. Na ausência de diretrizes claras coletivamente acordadas, modelos gerados apenas com base na experiência de grandes empresas de tecnologia vão se impor. Os ricos e os efeitos colaterais da inteligência artificial demandam uma governança multilateral. A descarbonização de nossas economias é um processo irreversível. E só para a gente amarrar aqui, né, professora, você trazendo um pouquinho quais são as pautas principais também que o Brasil pode encabeçar tendo essa liderança no BRICS. Com certeza questões de tecnologias, questões ambientais e o que mais a senhora destacaria para a gente amarrar aqui? O que a gente pode ver de notícia nos próximos dias de articulações feitas pelo presidente sobre isso? Natália, por razões, enfim, outras, né, até do ponto de vista das coisas que eu trabalho com pesquisa, do ponto de vista acadêmico, eu tive acesso aos documentos dos BRICS, os mais recentes, relacionados à inteligência artificial. E a África do Sul chegou a fazer uma proposta, enfim, que pensavam, digamos, um grande projeto de desenvolvimento para o seu país e questões relacionadas à inteligência artificial. O que me parece que o Lula está tentando fazer é tentar pensar menos como, digamos, fragmentado em nações diferentes, pensando em soluções diferentes, mas tentar pensar, digamos, questões que sejam realmente relevantes para o chamado Sul Global. E aí, essas questões têm a ver com o fato, inclusive, de que a gente tem uma, digamos, uma divisão, digamos assim, do trabalho no ponto de vista da inteligência artificial de países que estão desenvolvendo inteligência artificial, então estão na ponta do desenvolvimento desses modelos, e outros países que, enfim, que estão consumindo ou que têm outros desafios e que não saíram, digamos, na dianteira dessa corrida. A China é um caso à parte, porque a China está, né, entre os principais players dessa corrida, em alguns pontos, para alguns especialistas, mais até do que Estados Unidos, mas o fato é que, por exemplo, o Brasil tem um interesse específico, isso tem a ver com o meio ambiente, que é a questão dos data centers, né? Vale sempre lembrar que inteligência artificial não é só, digamos, as coisas que estão na nuvem ou os computadores. A gente precisa de máquinas, essas máquinas precisam estar consumindo energia elétrica, consomem muita água, porque como elas aquecem muito, elas precisam de água para ser resfriadas. E o Brasil tem um projeto de abrigar data centers e ser, digamos, um país que vai ser uma referência, um modelo, um dos principais países para abrigar infraestrutura de tecnologia de inteligência artificial, entre outras coisas que envolvem os data centers, como plataformas, etc. Então, me parece que um pouco a tentativa, né, do Brasil vai nesse sentido, de ao mesmo tempo colocar o Brasil nesse lugar, do ponto de vista da tecnologia, que eu acho que vale muito a gente, nos próximos dias, nos próximos meses, pensando criticamente até por questões ambientais, mas basicamente eu acho que esse é o esforço do Brasil, né, de situar tanto diferentes países pensando sul global em relação à tecnologia, mas do próprio país em relação principalmente à infraestrutura.